Fala galera, professor Juarez para a primeira aula de geografia, né? Não é mais uma aula, é a primeira aula de geografia, tá? Hoje o nosso tema, ele começa, né, com população. A gente vai entender os processos que vão influenciar as populações, como elas se distribuíram, como elas cresceram, como elas se desenvolveram, a interpretar os sinais, né, que as análises populacionais mostram pra gente, tá? E aqui a gente vai iniciar falando sobre deslocamentos populacionais no mundo. A gente vai falar sobre como eram esses deslocamentos, como existem teorias que baseiam esses deslocamentos, tá? E como a gente consegue compreender, né, de onde a sociedade nasceu e como ela foi se transformando ao longo do tempo para chegar até os dias de hoje, né, nessa distribuição que nós temos, com as características que nós temos, com os aspectos que nós vamos ter, tá? Uma coisa importante aqui, galera, é que nós temos que considerar que a nossa sociedade, como ela é hoje, óbvio, né, ela é muito nova, mas que nós tivemos muitos antepassados e que registros de nossos antepassados datam de 130 mil anos, tá? Então a gente já consegue achar fósseis, a gente consegue achar estruturas, pinturas, objetos que foram deixados por civilizações antigas, que foram deixados por humanos, né, pré-históricos, humanos de outras eras, beleza? E aí é legal da gente perceber que as teorias que baseiam isso colocam o surgimento da população dentro do continente africano. O continente africano, ele guarda esses fósseis mais antigos encontrados em todo o planeta. E a partir disso, a gente consegue considerar que a sociedade ela foi se moldando, ela foi se transformando a partir desses humanos que se deslocaram do continente africano, tá? E esse mapa aqui é um pouco diferente, que está aparecendo para vocês. É legal a gente olhar para ele, né? Ver que ele não é exatamente colocado da maneira que os mapas são colocados para vocês, né? Com a Europa no centro, justamente para a gente poder conversar sobre isso, sobre os trajetos que eram realizados e que eram feitos por essas sociedades, tá? Se eles saíam da Europa, óbvio que naquele momento, em teoria, né, a tecnologia ela não era suficiente para provocar o que a gente viu mais recentemente, como foi o caso das grandes navegações, dos seres humanos cruzando os oceanos através de navios, através de caravelas, para chegar a outros lugares, explorar outros lugares, descobrir outros lugares, enfim. A gente vai falar de uma sociedade humana que não tem a tecnologia de hoje, não tem as técnicas de hoje, e que precisava, da maneira mais complexa, né, mais difícil possível, fazer esses processos de migração. Saindo de um continente e buscando coisas diferentes em outros espaços, tá? Antes da gente começar a falar desse deslocamento, é legal a gente entender, né, por que essa sociedade, mas por que essas pessoas, elas buscaram migrar, elas buscaram se deslocar? Por quê? Não é algo tão difícil da gente responder. Hoje, o que faz as pessoas mudarem? O que faz as pessoas buscarem outro espaço? O que faz as pessoas tentarem encontrar, né, outros lugares para morar, para viver e se desenvolver? Qualidade de vida, talvez. Ter mais qualidade, ter aspectos que agradam mais, não sei, ter um clima melhor, ter... sei lá, hoje a gente pode falar de emprego, hoje a gente pode falar de oportunidades, mas no passado isso estava basicamente associado a questões de sobrevivência. Afinal de contas, a gente tinha uma sociedade que era nômade ainda, uma sociedade que migrava, que buscava áreas para se alimentar, buscava áreas para morar durante um tempo, buscava áreas que trariam ali mais oportunidades para o desenvolvimento daquelas vidas. E é isso que motiva essa sociedade a sair caminhando do continente africano em direção a outros espaços, passando ali pela Ásia, né, pelo Oriente Médio, chegando até a Europa, pegando o restante da Ásia, indo para a Oceania, cruzando o Estreito ali de Bering, chegando até as Américas. Então, todo esse processo ele foi motivado pela curiosidade e pelos interesses que esses humanos tinham naquele momento, beleza? Tudo isso foi o responsável por essas migrações. Saindo da África como berço da sociedade, como berço, né, da humanidade, e indo para outros continentes. E transformando nessas pessoas.
Aí você vai falar, caraca, mas como assim? A gente nasceu lá, os humanos, né, no continente africano, e hoje a gente tem uma diversidade muito grande de etnias, de características. Tudo isso, galera, é adaptação. Tudo isso é evolução. A gente está falando de um processo que é conhecido, né, pela gente há pelo menos 100 mil anos. Beleza? Então é legal a gente entender que essas pessoas foram se transformando de acordo com os lugares nos quais elas estavam localizadas. Tá? Se você pegar, por exemplo, sociedades mais arcaicas, aqui no Brasil, indígenas, né, de tribos mais antigas, se você pegar, por exemplo, asiáticos, você vai ver que existe uma similaridade em relação a cabelo, em relação a olhos, em relação a tamanho. Se você pega pessoas de diferentes lugares, a gente consegue achar similaridades. E tudo isso vem através desse processo de migrações, desse processo de criar, né, bases em lugares diferentes e gerar características diferentes, através das adaptações que eram necessárias. Tá bom? Essa é uma teoria, tá? Mas existe uma outra teoria que talvez seja um pouco mais incrível. E ela é de uma brasileira. A teoria, né, da Nied Guidon. Essa teoria, galera, ela é muito curiosa porque ela apresenta pra gente algumas estruturas, tá vendo? Isso aqui são pinturas rupestres encontradas lá no Piauí, tá? São pinturas rupestres que foram encontradas e elas datam de aproximadamente 58 mil anos. E o interessante, né, é que a gente marca todo o processo de migração acontecendo via a pé, andando, se deslocando de um lugar para o outro. Essa teoria, ela fala que antigas populações que moravam, habitavam lá o continente africano, atravessaram o Oceano Atlântico, chegaram até o território brasileiro e constituíam essa espacialidade aqui. Olha só, deixando essas marcas antigas. Ou seja, é uma outra teoria que também é aceita pela comunidade científica, que fala de um processo de migração feito diretamente pelo mar, diretamente pelo Oceano Atlântico, saindo do continente africano, chegando até a América. Tá? E é legal, né, porque é uma teoria vinda de uma arqueóloga brasileira. Hoje ela já faleceu, mas é uma teoria extremamente aceita pelos cientistas, né? E ela é extremamente difundida em diversos lugares, tá? Trazendo algo diferente daquilo que já estava, né, implementado e daquilo que já se acreditava há muito tempo, tá? E aí, talvez seja importante a gente lembrar de uma coisa. Migrar está na nossa alma. Migrar está dentro do ser humano. A gente migra, a gente busca outros espaços. Sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Tá? Por que isso? Óbvio que são diferentes motivos para esse deslocamento, mas esse deslocamento também aparece em determinados outros momentos e em outras épocas. Por exemplo, galera, olha que curioso. Aqui nós temos dois cartazes que não são brasileiros, obviamente. Vocês estão vendo que não são cartazes brasileiros, estão em outras línguas, tá? Um é japonês e o outro, se eu não me engano, é alemão. Não sei exatamente de onde é essa língua aí, não consigo entender. Mas a gente vai ter cartazes que trazem uma percepção sobre essa migração. Mostrando, por exemplo, para o povo japonês que vir para o Brasil mostrava uma oportunidade, traziam vantagens e crescimento e qualquer coisa do tipo. E nessa outra aqui, o povo europeu saindo da Europa e chegando até o Brasil. Aí você vai falar, meu Deus do céu, isso já aconteceu, o Brasil já foi um centro de recepção de pessoas dessa maneira? Sim, tá? Por que sim? Por que o Brasil já foi esse centro de recepção? Por que isso já aconteceu? Muito simples, galera. Porque lugares diferentes do mundo passam por processos que são diferentes. O Japão já sofreu muito com problemas econômicos e sociais. A Europa já sofreu muito com problemas gerados principalmente pelas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, outros lugares no planeta passaram a ser considerados como lugares mais vantajosos, como lugares que ofereceriam mais vantagens no sentido de emprego, no sentido de qualidade de vida, no sentido de constituir uma família e viver em paz. Então existia uma grande migração da centralidade da Europa para as Américas,
principalmente, né, chegando aos Estados Unidos, mas também chegando ao território brasileiro. É o caso, por exemplo, dos japoneses. Não sei se vocês estão ligados nisso, mas o Japão tem a maior comunidade, né, de descendentes ou japoneses fora do Japão, localizada no Brasil, em São Paulo. Inclusive tem um bairro muito famoso, que é o bairro da Liberdade, que tem uma grande quantidade de descendentes e de japoneses. Tá? E isso tem um histórico. E isso tem um processo. Se aquele lugar não estava bom o suficiente, foi necessário buscar um outro para trazer essa qualidade, para trazer essa melhoria na vida. Tá? Enfim. Galera, a gente vai continuar essa aula presencialmente, online. A gente vai continuar essa conversa, tá bom? Desenvolvendo esse conteúdo. Qualquer dúvida, podem me procurar no Teams, eu estou acessível para vocês, tá bom? Cuidem-se, assistam às aulas, por favor. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau e até mais.